Gravação. Vocês ouviram aí eu gravando? Bom, pessoal, então, boa noite. Antes de mais nada, né? Vamos aqui voltar, então, ao nosso estudo deste capítulo, que é o capítulo 14 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, Imunidade Psíquica. Nós já vimos, né, uma série de informações sobre essa questão da imunidade. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, para ver se melhora a visualização de vocês. E nós vimos, então, assim, uma situação de aprendizado, né, de desencarnados no plano material, onde, só para a gente recapitular um pouquinho, né, se presenciou uma tentativa de desarmonização de um médium que estava dirigindo, né, ao volante no seu carro, indo para a tarefa, e o quanto isso, em termos físicos, foi sentido pelo médium, em termos de sensações físicas mesmo, né, orgânicas e mentais, e o quanto que isso teve de envolvimento espiritual, tanto por parte dos inimigos do bem, os obsessores, né, quanto por parte dos amigos do bem, os benfeitores que estavam auxiliando ao médium. E, na sequência, nós vimos, então, uma série de esclarecimentos que a dona Maria Modesto traz para nós sobre a questão de a espiritualidade atender certos médiums, né? E por que que isso acontece. E nós fomos esclarecidos de que esse tipo de contextualização só acontece quando o encarnado, o trabalhador encarnado, no caso aí o médium, poderia ser qualquer trabalhador no bem, se demonstra continuamente, persistentemente, voltado à atividade de melhora de si mesmo. Do trabalho no bem, pessoal, no dia a dia, todos nós nos dedicamos e todos nós tentamos nos dedicar. O fundamento desse procedimento espiritual não está notadamente vinculado especificamente ao trabalho material no bem, se é que nós podemos nos expressar desta forma. Aquele trabalho perceptível por quem está ao nosso redor, que vê uma criatura de qualquer crença ou de nenhuma crença fazendo algo de bom na direção de alguém, né? Seja no campo da beneficência, seja no campo da solidariedade de forma geral, seja no campo da alegria, né? Da difusão das boas ideias, das coisas que elevam a alma de qualquer um em qualquer lugar. Esse trabalho no bem, ele é fundamental para que todos vejamos e entendamos o que seja o trabalho no bem. Além do trabalho no bem especificamente perceptível por todos nós, a espiritualidade nos esclarece que há um outro trabalho muito mais eloquente por parte até da própria espiritualidade, que é o trabalho da reforma moral de si mesmo, a dedicação ao seu autoaprimoramento moral. Então, quando essas vertentes se unem e quando se percebe que o trabalhador no bem, ele se dedica tenazmente, se dedica continuamente, se dedica disciplinadamente ao melhoramento espiritual de si mesmo, essa sequência demonstra para a espiritualidade que este encarnado é alguém, vamos falar assim, confiável por parte do plano espiritual. E aí, então, a espiritualidade auxilia ainda mais
a esse encarnado com algumas proteções adicionais. Proteções essas que, quando o médium a recebe, ele deve entendê-la como simplesmente oportunidade de trabalhar mais, de expandir mais o seu esforço no bem, e não como um benefício para ser auferido egoisticamente. Correto? Isso foi o que nós vimos. E aí, as questões foram se desenrolando e chegou na questão da parcialidade. Se é isso aí, né, que é uma parcialidade. Por que os espíritos estão auxiliando a um em detrimento à possibilidade de auxiliar a outros? E aí, a pergunta foi feita, né, na semana passada, foi onde nós paramos, exatamente aqui, né? Qual o motivo de semelhante parcialidade? E a resposta foi: não há parcialidade. O que há é justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Ou seja, o discernimento ele é fundamental. Quando nós aprendemos a doutrina espírita e quando nós assimilamos os conceitos básicos da doutrina espírita, iluminados pelo Evangelho do Mestre, a gente discerne, a gente consegue avaliar com muito critério, com muita propriedade, aquilo que vem até nós. Então, quando nós começamos a ser criteriosos nesse discernimento, e quando nós trabalhamos, como ela repete aqui mais uma vez, seriamente por nos melhorarmos, nós naturalmente começamos a atrair o interesse de espíritos bons. Os espíritos bons é assim que funciona, como qualquer um de nós em qualquer circunstância, né? Nós vamos nos interessar por aquilo que nos chama a atenção. No caso de espíritos superiores, espíritos devotados ao trabalho no bem, que é o processo evolutivo deles e é o nosso também, quando eles estão nessa condição, eles vão naturalmente se interessar por esses encarnados que vão fazer esse processo que é, na verdade, o único caminho de aprendizado espiritual verdadeiro, né? E aí ela fala que esses espíritos superiores, esses bons espíritos, dão a esses encarnados, né, as suas preferências e os secundam. Quer dizer, vêm após eles, né? E os secundam, é interessante a gente observar isso, né? Os espíritos superiores, eles não ficam tomando a nossa frente para fazer o trabalho. Nós é que temos que fazer do nosso esforço para realizar o trabalho, e quando nós assim fazemos, eles nos secundam, eles vêm junto a nós, nos auxiliando naquele tentame, naquele objetivo do bem. Por quê? Porque é fundamental que nós demonstremos, na nossa liberdade de escolha, a opção que nós queremos. E aí, assim nós atraímos essa assistência espiritual que não é nenhuma forma, de nenhuma maneira, né, parcial, mas sim justa. E a Dona Maria Modesta aqui complementa, né? Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. As palavras, né, que a gente está aqui tão habituado a utilizá-las, às vezes são simplesmente palavras, não é? Não tem junto delas o estofo, a estrutura, a base da realização. E os benfeitores espirituais percebem isso com muita clareza, né? Com muita facilidade. Basta olharem as nossas energias psíquicas que vão demonstrar exatamente, né, de que contexto os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas imagens mentais são formadas. Sobre esse contexto aqui ainda, para a gente não se perder tanto, né? O André Luiz, ele nos lembra
num dos livros dele, eu vou colocar aqui só porque eu prefiro mostrar do que simplesmente falar. André Luiz. O livro é Agenda Cristã. Você já ouviu falar desse livro, pessoal? Agenda Cristã. A Agenda Cristã é um livro ótimo para ser utilizado como referência para a realização do culto do Evangelho no lar. E lá, neste livro, na lição de número 10, chamada Nos Momentos Graves, André Luiz nos dá uma série de orientações, né? Por exemplo, use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca é uma vida boa. E aí o André Luiz vai chamando a atenção da gente para os nossos comportamentos, né? Como a dona Maria está falando aqui, né? Com o uso criterioso da nossa faculdade de discernir, com o nosso trabalho sincero e devotado para nos melhorar, aqui tem uma série de recomendações, né, que são úteis para esse tipo de atividade nossa. Então, por exemplo, se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. E aí vai falando. Mas o que nós queremos falar mesmo é o final da lição, a última. André Luiz assim se refere: em hora alguma proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Por que o André Luiz está falando isso? Exatamente porque, como seres ainda em processo de autoaprimoramento, faz parte do nosso contexto moral, mental, espiritual, as nossas aquisições já realizadas, as aquisições morais, né, em vias de realizar, e aquelas que ainda não conseguimos sequer tocar nelas. Então, quando nós estamos tratando de aquisições, ele nos alerta para que nós sejamos bastante comedidos na hora de observar os nossos méritos individuais, e ele chega a alertar: em hora alguma proclame os seus méritos individuais. Mas por quê, né? O André Luiz lembra para nós aqui, olha, que é o que nos interessa de verdade, pessoal. A virtude não é uma voz que fala, mas é um poder que irradia. A virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Quando a nossa querida Maria Modesta está aqui lembrando para nós que os benfeitores espirituais, os espíritos superiores sérios, devotados ao bem, não se incomodam junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. Por quê? Porque uma coisa é a palavra, outra coisa é o que irradia de cada um de nós. Os espíritos superiores, os espíritos equilibrados do plano espiritual, onde reina a verdade na sua mais profunda acepção, sabem muito bem disso, e nós estamos aprendendo que não são as palavras nossas que vão fazer com que sejamos ou nos tornemos superiores ou melhores. O que vai fazer com que nós nos tornemos superiores ou melhorados é a irradiação espiritual que sai de nós. Percebem? Então, quando os benfeitores observam os encarnados como individualidade ou como coletividade,
eles observam exatamente a irradiação espiritual dessa criatura ou desse conjunto de criaturas. A partir daí, os benfeitores conseguem traçar planos de trabalho adequados à condição de cada um daqueles indivíduos ou grupos de indivíduos. É por esses motivos, né, que lá na época do nosso aprendizado espírita, na nossa mocidade, o tio Júlio, que era o médium com quem nós tivemos o grande prazer de conhecer e de trabalhar durante algum tempo, como jovens, ele como condutor dos nossos trabalhos na casa como um todo, ele falava para nós, né? A mediunidade é um telefone que toca de lá para cá. Ou seja, o trabalho mediúnico, ele é elaborado, conduzido, trabalhado pela espiritualidade, aproveitando-se das disponibilidades e das iniciativas dos encarnados. Por que isso é importante de a gente lembrar? Porque, às vezes, nós vamos encontrar grupos de encarnados definindo trabalhos espirituais profundos sem que os próprios espíritos desencarnados envolvidos nesse mesmo trabalho tenham se manifestado sobre ele. Percebe? Não que aí haja um desacerto geral por parte dos encarnados, é que, às vezes, são só as belas palavras que estão sendo emitidas, e não as energias verdadeiras, as irradiações verdadeiras de cada uma das criaturas. É por esse e por outros motivos que a gente observa no nosso meio, no meio espírita, muitas vezes, algumas iniciativas que se projetam extremamente importantes e interessantes ao longo de algum tempo, meses ou anos, redundarem em inutilidade. Por quê? Porque os espíritos superiores não querem? Não. Porque os encarnados não têm a irradiação espiritual, a emissão própria, que permita que eles consigam verificar ali a possibilidade de começar e de ir adiante de verdade. Está claro até aí, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Se quiser, fique à vontade. Então, vamos em frente. Terminada a leitura, como nada mais restasse a perguntar, nossa instrutora concluiu as orientações que somente poderiam vir de um coração tão generoso e experiente em questões de mediunidade. E aí, a dona Maria Modesta vai falar conosco algumas coisas e nós acho que vamos terminar esse capítulo hoje, hein, pessoal? Vamos lá. O médium em questão não está isento da sua luta autoeducativa em razão dos anéis defensivos. Lembra aquela proteção espiritual que os benfeitores trouxeram e colocaram nele, para que ele pudesse ter minimamente um pouco mais de equilíbrio para realizar o trabalho no bem? O que a nossa querida está lembrando para nós aqui é exatamente isso, que isso não tirou do médium em nenhum momento a sua necessidade de fazer o seu trabalho evolutivo particular. E Nivaldo, sempre... Sim? Deixa eu só te fazer uma pergunta, que no capítulo 14, né, que a gente viu em relação a essa proteção, né, como se fosse essa auréola que os santos da Igreja Católica utilizam nas imagens, né, a gente sempre vê retratado desta forma. E é exatamente aquilo ali. Quando os encarnados, a inspiração que eles tiveram para poder fazer a projeção dos santos hoje, né, da Igreja Católica, com aquelas auréolas, retratando para nós mesmos encarnados, como é no mundo espiritual? Possivelmente. E eu diria até mais, provavelmente aquelas primeiras... retratações, se a gente pode dizer dessa forma, né? As primeiras imagens, talvez quem as fez tenha realmente visto isso aí nos santos, né?
Só para a gente ter aproveitando aqui a oportunidade, né? O que é santo? Né? O que é um santo na concepção evangélica? Santo, e Emmanuel explica isso quando Paulo se refere aos santos da casa de Nero, né? Da casa do imperador, seriam os cristãos de vida reta. Então, aquela criatura, qualquer um, pode ser qualquer um de nós, que consiga fazer da sua vida uma vida de retidão moral e espiritual, essa criatura, em termos espirituais, é aquilo que se chama um santo. Entendeu? Então, o que acontece? Uma criatura dessas, nesse conceito que nós vimos no capítulo até agora, é alguém que manifestamente demonstra para a espiritualidade que é confiável, que é viável a espiritualidade, vamos falar assim, né? Estar junto com aquela criatura e ir adiante com ele. Então, provavelmente, naqueles primeiros casos lá, o que alguém via no santo era realmente, talvez, uma própria emissão própria da sua espiritualidade. Nesse caso aqui do médium, além da sua emissão própria, existe um equipamento que a espiritualidade colocou junto dele, entendeu? Mas seria algo similar, uma coisa e a outra, demonstrando espiritualidade equilibrada e superior. Entendi. Entendi. Tudo bem? Uhum. Então tá. Podemos ir adiante? Mais alguém que falar alguma coisa? Então vamos lá. Então o que acontece? A nossa irmã, ela vai falar agora exatamente isso, né? Que nenhum médium, e aí nós poderíamos estender, né, para todos nós, ninguém está isento da sua própria luta. E ela fala assim, e sempre tendo sido lembrado sobre isso nas suas incursões noturnas fora do corpo, ou seja, o médium, ele não está isento e a espiritualidade lembra a ele sobre isso. Então, assim, não é algo que se deixa passar com tanta facilidade. E ela continua, esse artefato de proteção é implantado no corpo sutil, entre o cérebro e o corpo perispiritual, junto ao centro coronário. Lembram lá? Centro coronário é o último centro vital, né? É o que fica no topo da nossa cabeça e é por onde toda a nossa vida mental e o nosso intercâmbio espiritual acontece. Então, a espiritualidade implanta, né, nesse corpo, ela fala um corpo sutil. Entre o perispírito e o corpo físico existe um outro corpo. Então, é nesse corpo ali, intermediário do perispírito e do corpo físico, que é implantado isso aí, junto ao centro coronário, através de uma verdadeira cirurgia que lembra um transplante. É como se fosse um implante, na verdade, né? Não tem isso que a gente faz no coração, trocou de válvula, você coloca uma outra válvula, né? Deu problema no osso, você tira um pedaço de osso, coloca um pedaço de osso. Aqui, no caso, eles fazem um implante, né, psíquico, mental, nessa interface ali entre o perispírito e o cérebro físico. E, assim como nos transplantes orgânicos podem haver a rejeição, igualmente no tema em foco, se o nosso irmão não continuar alimentando-se das benesses, dos sentimentos da fé e do amor. Olha bem, pessoal. Então a coisa pode ser tirada também, né, por rejeição do encarnado. Olha só que coisa interessante. Fala, Jotinha. Nivaldo, olha só. Eu estou pensando aqui, a gente está falando de um anel, né, de proteção, mas o que seria esse nível de proteção?
porque ele pode ser tirado. Mas, e nós não estamos livres das nossas dificuldades. Então, tem como você explicar essa proteção ou não tem como a gente chegar nesses detalhes? Olha, aqui antes, Jotinha, ela chegou a falar um pouco sobre isso aí. Quer ver? Aqui, olha, tão logo foi implantado o anel em seu cérebro, ele passou a experimentar uma maior capacidade de domínio interior que suavizou as dores íntimas e aplicou-lhe as percepções extrafísicas. Então, esse anel ajudou ao médium encarnado a ter essa maior capacidade de autocontrole. Sim. Suavizou as dores íntimas. Quer dizer, imagina qualquer um de nós no trabalho, no bem, sofrendo aqueles dardos, né, aqueles raios negativos contínuos na nossa organização. Chega num ponto que a gente começa a ter algum tipo de sofrimento que pode ser, inclusive, fatal em algumas circunstâncias bastante, assim, graves, né? Não é o caso de todos nós. E aí, esse artefato colocado, ele está ajudando exatamente nesse processo de auxiliar, a aliviar um pouco, como se fosse realmente um capacete, uma proteção, um escudo, né? A aliviar um pouco aquelas interferências que continuam a acontecer, bem claro isso, viu? Isso aqui, como ela fala, né, deu um alívio, deu uma suavizada, mas não eliminou em nenhum momento a influência negativa que existe. E aí o que ela está agora esclarecendo para nós, né, que se ele não continuar alimentando-se dos sentimentos de fé e de amor, isso pode ser rejeitado. Não é que a espiritualidade vai lá e retira, ele expulsa, vamos falar dessa forma, pelo próprio modo de ser. É como se fosse, né, uma situação onde ou você vai ter luz ou vai ter treva, mas é você que vai ter. Se você escolher ter luz, aquilo ali fica. Se você escolher não ter luz, aquilo sai de você, você rejeita simplesmente, né? Então ela fala, e aí poderá ocorrer uma suspensão natural da imunização psíquica. Ou seja, a partir do momento que os bons sentimentos e o esforço do médium deixarem de acontecer, aquela imunidade, aquela proteção também deixa de acontecer. Por quê? Porque, por sua liberdade, o médium escolheu não querer mais. E aí, ela fala, né? A imunização psíquica dele, ela acaba sendo suspensa. E ela fala, né? Suspensão natural, porque decorre exatamente do esforço ou não do encarnado em querer continuar ou não com aquele tipo de, né, trabalho íntimo de melhoria moral. Ela fala, até agora, entretanto, Cesário vem demonstrando bom proveito relativamente ao alívio mental da sobrecarga de vibrações que lhe são desfechadas, utilizando-se deste empréstimo para investir mais no trabalho do bem. Então, né, ela está explicando o que pode acontecer e também está explicando que, no caso do Cesário, ele está indo bem, né? Porém, dia virá em que as suas defesas naturais superarão os recursos defensivos do anel protetor e ele não mais terá a mesma função. Ou seja, pelo processo natural de evolução moral, o médium alcança por si mesmo uma defensiva natural, moral, que é
igual ou superior à defensiva que o próprio mecanismo instalado nele proporciona. Então, nesse caso, quando ele atingir isso, né, esse anel já não vai ter função. Nessa ocasião, como sempre acontece com os outros medianeiros, dentre os poucos que fazem credores desse tipo de amparo, sua benfeitora, obviamente, lhe oferecerá outros créditos, sempre visando a expressão da luz de todos. Os recursos, nesse sentido, são infinitos como expressões do amor do Pai. Então, a nossa querida Maria Modesta aqui, ela deixa entrevista a noção de que este anel é uma particularidade momentânea para aquela condição evolutiva daquele médium. Se ele evolui mais, ele vai se fazer credor de outros processos protetivos de acordo com a sua própria condição. Mas sempre, né, como ela deixa bem claro aqui, visando a expressão da luz de todos, ou seja, sempre orientado no sentido de trabalhar no bem a benefício de mais pessoas. Arrematando sua fala sempre sincera e bem-humorada, Dona Maria Modesto assim encerrou a lição. Importante considerar que o anel proporciona-lhe proteção, inclusive em relação aos petardos mentais dos encarnados que não lhe são simpáticos aos esforços do bem coletivo. Essa é uma outra questão muito interessante, pessoal. A gente, às vezes, sinaliza sempre, né, a interferência de desencarnados em nossa vida. E aqui a nossa Maria Modesta está lembrando para nós, o que não é novidade para nós espíritas, né, que os encarnados também emitem as suas energias e que essas energias também afetam aos outros, afetamos-nos uns aos outros, né? E aí ela fala que esse anel ajuda, inclusive, né, nessa proteção contra os encarnados que não são simpáticos aos esforços do bem coletivo, e haja desencarnado que não é simpático aos esforços coletivos, até mesmo, né, não poder ser diferente, nós que somos espíritos. E ela continua, Dona Maria, e não imaginem que seja de fora das lides doutrinárias a origem dessas forças contrárias. Essa é uma questão que deveria merecer de todos os espíritas encarnados uma investigação mais séria, porque, pelo que temos constatado, as obsessões de homem para homem são as mais comuns que imaginam nossos irmãos da carne. Olha só, pessoal, como a coisa é séria, como a coisa é grave, né? Ou seja, as forças contrárias ao trabalho no bem dentro da doutrina espírita estão dentro da doutrina espírita. Nós, os encarnados, os que estamos no movimento espírita, é que somos os maiores obstáculos a esse trabalho no bem coletivo. E ela fala, né? Seria importante que nós fizéssemos uma investigação sobre isso, né? Porque é muito comum, muito mais comum do que nós conseguimos imaginar. E ela fala, finalizando, né? E sem querer decepcionar a ninguém, sou obrigada a concluir que, clareados com a luz do Espiritismo, existe muito espírita obsidiando espírita. Dá para rir, mas dá para chorar também, dependendo do que a gente esteja vislumbrando, né? Quem sabe, além do gênero que já mencionei sobre as obsessões controladas, poderíamos classificar mais esse tipo no capítulo de interferências obsessivas, talvez com o título. Não sei bem qual o título que ela ia falar, não, mas dentro de obsessões controladas, né? Espírita obsidiando espírita. Hein? Aqui na obra,
ela coloca, talvez com o título Obsessão Espírita. Ah, que bom. Ela Porque aqui... obrigado, Fabiane. Nossa, com o título Obsessão Espírita. O que é uma grande realidade, não é não? O que é realmente uma grande realidade. Nós estamos ainda, né, distantes, vamos falar dessa forma, né, de alcançarmos um equilíbrio espiritual pleno em nossos corações. Isso não é nenhum tipo de desdouro, né? Não é nenhum tipo de problemática gigantesca para todos nós, mas é bom que a espiritualidade vá nos orientando, vá nos alertando sobre esse tipo de circunstância, exatamente para que a gente perceba se nós não estamos, em algum momento, em alguma circunstância, nos tornando desses, né? Que começamos a emitir pensamentos contrários aos esforços no bem, na direção daqueles que estão trabalhando no bem. Às vezes, até com a justificativa de que, nossa, mas como eu gosto tanto daquela criatura, como é interessante o trabalho que ela faz, não sei o quê. Aí, depois de falar um monte de coisa, a gente fala assim, mas... bem que ela poderia ser não sei o quê, bem que não sei o quê e tal, aquilo ali é a emissão mental nossa na direção daquela criatura. Que, como nós vimos aqui na lição, a pessoa recebe aquilo. Às vezes, ela não recebe de uma forma direta, né? Ela não recebe na forma assim, fulano de tal ou fulana de tal falou ou pensou especificamente isso em relação ao meu esforço de trabalhar no bem. A pessoa não vai registrar isso. Mas ela pode registrar um mal-estar na forma de, nossa, me bateu um desânimo aqui agora no trabalho que eu estou fazendo. Sabe? Esse desânimo, às vezes, é simplesmente o registro daquela energia contrária, né, de um comentário de alguém bem intencionado, falando sobre o trabalho da criatura. Sabe como? Então, assim, o esforço no bem nosso, ele ainda é algo a ser melhorado e muito em várias circunstâncias. Como o André Luiz lembrou ali naquela leitura que nós fizemos, né? A virtude não é uma voz que fala, porque mesmo quando nós estamos falando tudo isso, né, em relação ao trabalho no bem de alguém, ainda aí é uma voz que fala. E aí não tem nenhuma virtude, porque junto com a voz vai a irradiação do nosso sentimento, vai o interesse, né? Vai o objetivo, às vezes, escuso, né? Da nossa própria parte na direção daquela criatura. Então, pode ser até que por repetições e repetições, aquela criatura ela acabe se transformando de um trabalhador no bem em alguém inútil no bem. Por invigilância própria, por fraqueza própria, mas também por esse tipo de interferência mental vinda de encarnados espíritas, trabalhadores espíritas, né? Dentro do mesmo padrão e da mesma proximidade. Nós somos assim, né? Então, acredito que essa nossa lição finalizada agora, né, sobre essa imunidade psíquica, pode servir muito, muito mesmo, para que a gente, como estudantes do autoconhecimento, né, possamos verificar em nós mesmos, no nosso coração, qual que é o teor dos comentários, né, das energias, das observações que nós fazemos na direção daquelas criaturas que são, às vezes, leais, trabalhadoras no bem. Mesmo que nós não consigamos compreender isso, né, na sua plenitude. Então, é por isso, talvez, que em mais de uma circunstância, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e muitos outros,
eles nos alertaram e nos cientificaram para uma questão que ela foi muito bem, acho que, traduzida pelo Emmanuel, né? O mal não merece comentário em tempo algum. Quando não puder falar do bem, né, fique quieto. Então, feche sua matraca. Exatamente por quê? Porque muitas vezes, a pretexto de fazer um comentário que nós julgamos justo e correto, nós estamos propagando o mal. Às vezes, né? Então, assim, é todo um processo de auto-observação, de auto-percepção que a gente tem que fazer. E quando eu estou aqui falando tudo isso, pessoal, não me tomem aqui como um exemplo a ser seguido de nada, porque eu também faço as mesmas críticas, os mesmos comentários, as mesmas emissões mentais negativas, né? E tudo mais. É todo um processo de aprendizado muito particular que cada um de nós pode fazer dentro de si mesmo. Às vezes, as observações que nós fazemos sobre o trabalho de outra criatura, no contexto do aprendizado da doutrina espírita, ele é completamente irregular em relação ao que realmente está acontecendo. Às vezes, nós projetamos a nossa imaginação sobre aquilo que acontece e, pela nossa imaginação desregulada, não evangelizada, nós emitimos conceitos que são completamente contrários às regras, né, da caridade, da bondade, da fraternidade. Então, assim, fica, ao final de tudo, para todos nós, esse tipo de exemplificação a ser tratada, né, em nossos caminhos. Fala. E ainda mais assim que, como a gente ainda está bem aí recente na nossa caminhada, ainda falta aí um vasto tempo ainda aí para nós, mas como que nós temos que vigiar tanto nessa emissão para com o outro e na recepção para conosco quanto trabalhadores. Porque, assim, nós que somos trabalhadores, eu acredito que todos aqui sejam, né, trabalhadores espíritas, e, assim, hoje mesmo na palestra tinham pouquíssimas pessoas depois da pandemia, mas antes da pandemia, principalmente às terças-feiras, o nosso grupo era bem cheio. E como que, quando a gente estava ali na frente, levando a reflexão, que eu sempre falo, gente, pessoal, você que é palestrante hoje? Não, quem sou eu para ser palestrante, né? Existem N palestrantes espíritas aí, gabaritados, conhecedores da doutrina, então aqui é apenas uma reflexão. Nossa casa não tem astros aí da doutrina. Enfim, mas como que a gente sente isso quando a casa ela está mais cheia, como que a gente tem essa percepção energética da emissão de quem está ali nos ouvindo, né, participando daquele momento de reflexão. E aí essa questão desse conhecimento, dessa emissão serve também para a gente nos policiarmos tanto quanto emissores, quanto receptores também. Bem colocado, Fabiana, é exatamente isso, né? À medida que a gente vai aguçando a nossa percepção, o nosso entendimento, a gente vai tendo condições de observar isso mesmo, né? O que chega, né, até nós. E quando nós estamos observando o que chega até nós, é importante a gente se perguntar, né? Até onde eu dei vazão para que isso chegasse até onde está mim? Na sintonia, né? Até onde, né, o meu comportamento, a minha fala, né, a minha atitude foi o estopim, né, foi o gatilho para que alguém emitisse aquilo ali. Então, assim, a gente percebe claramente, né, que é um processo bastante importante. Poderíamos até chamar, esse aí é o próprio mecanismo do intercâmbio espiritual, né? Quando nós estamos falando de mediunidade, de seres espirituais que se comunicam,
O processo entre encarnados é idêntico, é exatamente o mesmo. Alguém está emitindo algum pensamento e nós estamos recepcionando esse pensamento que vai, né, naturalmente, nos atingir, não porque é um pensamento somente, é porque é um sentimento. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que é o sentimento quem dá força ao pensamento. Então, aquilo que você sente de verdade, independente até das palavras, aquilo que você sente, o André Luiz ele fala, inclusive, que a falta de uma terminologia mais adequada, ele chama de raio da emoção. É um raio. Você já viu um raio caindo quando está chovendo? Aquele negócio relampejante? É isso com o nosso sentimento na direção dos outros. Então, imagina o tamanho do poder mental que nós temos em nós mesmos e como que seria muito mais favorável para o nosso processo espiritual se esse nosso poder mental fosse sempre emitido com paz, com harmonia, né, com gratidão, com fraternidade. Nossa, olha só, quanto benefício nós poderíamos trazer uns para os outros. Inclusive, num outro estudo que a gente faz do Livro dos Espíritos, a gente estava estudando sobre princípio, né, vital, né, fluido vital, vitalidade, e os Espíritos falam que a vitalidade é isso que aqui na Terra nós chamamos de fluido magnético, né? O fluido vital, ele é o fluido magnético. E quando nós emitimos o nosso pensamento, quando nós emitimos o nosso pensamento modulado pelo nosso sentimento, nós estamos emitindo fluidos magnéticos na direção de outra criatura. Nós estamos emitindo, então, vitalidade na direção de outra criatura. Então, essa vitalidade, ela pode ser uma vitalidade, se é que eu posso dizer dessa forma, né, equilibrada, construtiva, né, benfazeja, ou pode ser uma vitalidade completamente arruinante. E quem recebe aquilo tudo pode receber de uma forma bastante desarmonizada, né, e registrar isso em si mesmo. Só para ilustrar essa questão de como que isso funciona, eu não sei se vocês lembram, parece que tem mais de um caso, mas eu lembro lá antigamente de um dos casos do Chico, onde ele tinha receitado mediunicamente, né, medicamentos, Dr. Bezerra de Menezes tinha receitado através dele, e de manhã cedo ele foi pegar o ônibus para ir trabalhar, que ele trabalhava na fazenda Modelo, lá em Uberaba. Aí ele está no ponto e vem na direção dele uma senhora chamando por ele e pedindo ajuda a ele. E o ônibus vem vindo. E o Chico fala, vou pegar o ônibus. Aí ele faz que não ouviu a senhora e ele vai na direção do ônibus. Aí o Manuel aparece para ele e fala assim, Chico, pare e atende aquela senhora. Ela está te chamando, ela está precisando. Mas eu perdi. Chico, atende a mulher. Aí o Chico, aquele espírito, né, fantástico de uma mansidão e de uma obediência, né, espiritual sem comparação, ele foi atender a senhora e aí ela chegou para ele com a receita, né, e perguntou o que estava escrito ali, porque ela não tinha entendido alguma coisa e tal, e ele esclareceu para ela e tal. E aí ele se despede dela e ele vai na direção do ponto de ônibus lá esperar o ônibus. Aí, à distância, a mulher se fala, né? Vai com Deus, Chico. Aí o Emanuel fala assim, Chico, olha para lá. Aí, quando ele olhou, ele falou que ele veio vindo na direção dele uma bola de luz gigantesca que envolveu ele todo, ele ficou todo, né, feliz. Aí o Emanuel falou assim, Chico, agora imagina se você não tivesse parado para atender a nossa irmã. Que tipo de energia tão grande como aquela ali viria, né, em outro contexto para você? Então, assim, a gente tem que ter essas atenções, né, esses cuidados. Na verdade,
toda vez que a gente conseguir fazer com que alguém emita para nós uma energia de gratidão, de afeição sincera, nós estamos nos tornando, né, saudáveis física e espiritualmente. Isso é muito bacana, né? À medida que a gente vai se tornando ranzinza, radical, né, briguento, né, exclusivista, e coisas mais derivadas da nossa própria imperfeição, nós estamos afastando essa vida espiritual de nós mesmos, né? Então, não, mas eu tenho que cumprir com os meus compromissos, tenho que cumprir com meus deveres, tenho que cumprir com não sei o quê. Tem, sim, você vai cumprir, né, materialmente tudo, na medida do possível. Agora, espiritualmente, né, a gente deveríamos, né, vamos falar assim, né, deveríamos estar mais atentos a essas realidades, né, que são exatamente, né, de grande poder em nós e para nós. E aí, né, tanto aquilo que nós recebemos dos outros, quanto que nós conseguimos emitir para os outros. Aí entra toda aquela contextualização do evangelho, né? Jesus, ele foi, assim, sábio, o sábio dos sábios, né? O extremamente sábio, quando ele orienta-nos a que nós oremos por aqueles que nos caluniam e nos perseguem, né? Lembram disso? Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Jesus está falando para nós exatamente isso, né? Para que nós nos tornemos espiritualmente saudáveis, espiritualmente equilibrados, espiritualmente colaboradores, mesmo desses que não colaboram. Porque o capítulo 3 de Perfeitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, começa justamente com essas orientações aí de Cristo, né? Exatamente, Fabiana. Então, assim, iniciarmos o processo da perfeição, precisamos disso. Exatamente. Então, assim, é todo um cabedal de informações ou de orientações que estão ao nosso alcance cotidianamente, diariamente, continuamente no processo da doutrina espírita e do evangelho, né? É bem simples. Quando alguém me pergunta sobre a doutrina espírita, assim, é simplíssima. Entender o espiritismo é a coisa mais fácil que tem. Mas por que é tão complicado? É complicado colocar em prática, né? Entender é facinho. Básico mesmo. Agora coloca em prática, né? Esse aí é o aprendizado que nós estamos sendo convidados ainda, né? Muito bem, pessoal. Algum comentário a mais? Não? Então tá bom. Eu só tenho a agradecer a todos vocês pela participação, pela paciência em nos acompanhar, né? Na semana que vem, então, deixa eu só voltar aqui lá no compartilhamento. Na semana que vem, nós vamos dar início, então, a um capítulo 15, que olha só o título dele, pessoal. Diálogo sobre a ilusão. Eu acredito que vai ser muito interessante nós podermos trabalhar esse assunto aí. Diálogo sobre a ilusão. Como o nosso processo é de autoconhecimento, vamos ver o que nós estamos, né, tendo em termos de ilusão. Fala, Jota. Nivaldo. Sim. Eu já li esse capítulo, tá? O 15. Ah, é? Ei, que beleza. Fala aí. Eu acho que depois do 15, eu tenho já algumas perguntas para você, então você se prepara, tá? E depois desse 15, eu acho que eu vou desistir do estudo, tá? Vou deixar vocês irem sozinhos. Oi, Jota, você é um barato, meu amigo. Não. Eu gosto tanto de você. É sério, porque é muita informação, cara.
É muita informação e eu não estou dando conta, tá? Eu não estou dando conta, não. Fica tranquilo. Tem um amigo Não, meu... eu estou tranquilo. É justamente para você não perder a tranquilidade, né? Um amigo meu, amigo de grandes, né, tempos, ele usava de vez em quando um jargão, Jotinha, para dizer sobre essas coisas, né? Ele fala assim, rapaz, quando a coisa é muito complicada, quando ela é muito complexa, quando ela é muito desafiadora, eu faço sempre a mesma coisa. Bicho grande se come aos pedacinhos. Então, vamos pegar pedacinho por pedacinho, não vamos nos preocupar com o tamanho do negócio, e aí a gente vai debulhando, né, aos poucos, né, cada grão desse aprendizado nosso. Mas tá bom. Eu acho que quando a gente começa a buscar esse conhecimento, né, eu acho que esse anel aí, ele também começa a, vamos dizer assim, a ficar maior, né? A nossa consciência começa a te cobrar mesmo, né? Isso pelo menos acontece comigo, né? Então, às vezes eu fico pensando, né? Outro dia eu ia até ligar para você, eu ia bater um papo com você, mas aí eu falei, não, deixa para lá, porque às vezes eu fico aqui e me dá um desespero, né? Uma coisa assim, de tanto conhecimento, de tanta coisa que a gente precisa pôr em prática, precisa conhecer, precisa entender, né? E ao mesmo tempo eu penso, bom, ainda bem que não é só essa vida, né? Vai ter muitas. Aí é que eu vejo quantas ainda eu vou ter que voltar, né? Mas Todos e aí nós. eu começo a entender por que que às vezes tem pessoas que desistem, né? Que param a doutrina. Porque isso deve acontecer para cada pessoa em estágios diferentes, né? Eu estou confessando isso porque isso está acontecendo comigo agora. Então, por isso que eu estou confessando ao grupo, né? Porque eu não só faço esse estudo aqui, eu vou buscar estudos, palestras, eu participo de congresso, eu estou sempre, né? E aí eu fico pensando, é o seguinte, ó, eu não vou buscar tanto conhecimento, porque quanto mais você vai buscar o conhecimento, mais a sua consciência se alimenta e vai cobrando o Jotinha material, entendeu? O Jotinha material. Aí é um conflito, né? É um conflito que eu tenho, e aí eu tô aí nessa aí, né? Beleza. Ô, Jota, eu só posso te agradecer pela sua espontaneidade, pela sua sinceridade, né? Te agradecer por você compartilhar com a gente tudo isso, porque é o caminho de todos nós, meu amigo. É o caminho de todos nós. Nenhum de nós conseguiu ainda dar um passo espiritual que nos colocasse acima de quem quer que fosse, né? Ao contrário, a própria orientação do Cristo é que o maior de todos se faça o servo de todos, né? A gente está nesse aprendizado. Mas receba aí a nossa solidariedade, meu irmão. Nós estamos no mesmo aprendizado, estamos juntos, né? E acredito que todos nós que estamos aqui no grupo hoje poderíamos, se quiséssemos, né, começar a exprimir tudo isso e chegaríamos a algo parecido. Acho que a Sônia quer falar, né, Sônia? Quero sim, Nivaldo. Esse livro, quando eu iniciei a doutrina espírita, alguém me indicou esse livro. Eu estava num momento de muito conflito, de muito conflito interno comigo, família, com filhos, com sogras, sogra, né? Eu estava com muito conflito. Então, esse livro me confortou muito. Esse livro, ele me ensinou o auto-perdão.
Então, conforme a gente vai lendo, agora eu estou aprendendo com ele de outra maneira, né? Que é um estudo mais abrangente. A gente sozinha é mais difícil, né? Mas em conjunto, assim, conforme você está explicando, a gente vai vendo por outra maneira. Mas ele ensina, ele traz para a gente o auto-perdão. Então, conforme já estava falando, a gente tem esses conflitos quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, né? Mas, ao mesmo tempo, a doutrina é consoladora, ela nos ensina a nos perdoar, né? Mesmo, Sônia. Obrigado aí pelas suas palavras também, mas é exatamente isso, né? A todos nós podemos dizer simplesmente o seguinte, né? Bem-vindos ao barco, que o barco é o mesmo, estamos todos dentro dele. E o nome desse barco é Evangelho, então vamos em frente, né? Muito bem, então. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos, mais uma vez. Espero que semana que vem estejamos todos aqui juntos outra vez, né? E vou, então, aqui para a nossa gravação.